Nem todo paciente diabético precisa receber insulina. Isso é uma das coisas que muitos pacientes têm na mente, que muitas pessoas às vezes falam isso na internet, e eu tenho que falar para vocês que não é bem assim essa história. Primeiro que aquele conto, aquela ideia de que só existem dois tipos de diabetes e o diabetes tipo 1 precisa de insulina e o diabetes tipo 2 não precisa de insulina, é uma coisa errada. É uma explicação simplória e não é real. Os pacientes diabéticos tipo 2, eles vão precisar de insulina em algum momento da vida deles. No vídeo de hoje, eu vou explicar quais são os pacientes que precisam receber insulina e por que eles precisam receber insulina. Não basta só eu encaixar uma pessoa numa caixinha e falar para ela precisa receber insulina sem ela saber o motivo, a causa. Afinal de contas, por que eu não posso tomar só um comprimido? Por que eu tenho que ficar me fincando com uma agulha todos os dias? Por que o médico não me explicou? Bom, minha função hoje é tentar explicar coisas que às vezes não dá tempo da gente explicar numa consulta médica. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e se você tá a fim de assistir esse vídeo e de aprender tudo sobre a insulinização nos pacientes diabéticos, fica até o final do vídeo. Eu sei que você vai aprender bastante comigo. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações aí embaixo e deixa o seu curtir, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai continuar te entregando. Além disso, para ajudar o canal, não se esquece, clica no botão compartilhar que está embaixo do vídeo, manda esse vídeo para alguma pessoa diabética que tem o açúcar alterado, ou uma pessoa obesa, ou que está perdendo peso, que ela pode ter sintomas ali de diabetes. Eu quero explicar bastante sobre essa doença hoje para vocês. Bom, de onde que saiu essa ideia de falar sobre insulina para vocês? Hoje é uma segunda-feira, dia 10 de julho. Eu saí da aula, que eu apliquei uma prova para os meus alunos, eu sou professor universitário além de ser médico, e eu apliquei uma prova para eles e a prova de farmacologia, inclusive. Saindo dali, eu tive um paciente de atendimento domiciliar que eu acabei atendendo, e esse paciente eu acabei fazendo um diagnóstico nele de diabetes mellitus, só que não era uma diabetes mellitus simples, era uma diabetes mellitus que poucas pessoas conhecem, e daí veio uma ideia na minha cabeça, do porquê que a gente fala pouco desse tipo de diabetes. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Bom, o diabetes é uma doença, pessoal, que muitas pessoas já têm meio que um conhecimento. Ela nada mais é do que o aumento do nível de açúcar no sangue, aquilo que a gente chama de glicemia. Quando o médico fala sua glicemia está aumentada, significa que o seu açúcar no sangue está acima do valor normal. Eu já fiz aqui um vídeo falando de todos os exames de diabetes, qual que é o valor normal, qual que é o valor de pré-diabetes, qual que é o valor de diabetes. Eu não vou focar nisso porque senão eu ia demorar bastante, eu ia enrolar muito. Então, se você quiser saber esses valores, no finalzinho do vídeo eu vou deixar um cardzinho para você poder clicar e poder assistir aquele vídeo. Mas o diabetes, ele se divide em alguns tipos para facilitar o médico a tratar melhor o paciente. Então, nós chamamos o diabetes de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e tem alguns outros tipos de diabetes, como o LADA e o MOD. Sim, eu sei, você provavelmente ouviu falar bem pouco desse tal de diabetes LADA e diabetes MOD. Hoje eu vou explicar para vocês o que é isso. O diabetes tipo 1 e tipo 2 são os mais famosos, porque o diabetes tipo 1 é aquele que aparece mais frequentemente em crianças, é uma doença autoimune, ou seja, a criança desenvolve um anticorpo contra o pâncreas dela, que é um órgão que a gente tem ali no abdômen, produtor de hormônios. Um dos hormônios dele é a insulina. Essa insulina tem a função de ir para o sangue, pegar o açúcar no sangue e guardar esse açúcar dentro de órgãos, como o fígado, como o músculo, como a gordura. Por quê? Porque quando ele guarda, ele está reservando para você usar quando você precisa, porque ele não deseja que você tenha picos de açúcar o tempo todo no seu sangue. Nessa criança, como ela não consegue mais produzir insulina, porque os anticorpos naturais do corpo dela atacaram o pâncreas, ela começa a ter falta de insulina. A gente precisa começar a aplicar insulina exógena, aquela insulina que a gente tem que colocar uma seringuinha ali no abdômen dela, para essa insulina voltar aí para o sangue e ela conseguir resolver esse problema de açúcar alto
no sangue. Já o diabético tipo 2 é aquele diabético adulto, que ele tinha um sobrepeso ou era obeso e ele aos poucos começou a desenvolver algo chamado resistência à insulina. Isso significa que o corpo dele estava produzindo insulina tranquilamente, só que por tanto ele ficar se expondo a açúcar o tempo todo, porque ele come muito errado, esses órgãos que precisavam receber insulina, o tecido adiposo, né, a gordura, como eu falei para vocês, o fígado, o músculo, eles não conseguiam mais se conectar a essa insulina, porque esses órgãos têm receptores para insulina, e a insulina, de tanto se conectar naquela região, ela vai mudando o formato do receptor e já não encaixa mais. E aí, por conta disso, a gente fala que o tecido está resistente à insulina. Ora, se a insulina não trabalha mais, ela não guarda o açúcar. Se ela não guarda, picos de açúcar vão aparecer no sangue daquela pessoa que se torna diabética. E aí esse paciente aos poucos vai parando a produção de insulina, porque ele também vai começar a produzir autoanticorpos, porque a diabetes tipo 2 também tem ali um certo grau de autoimunidade, né, relação com a genética, e isso vai fazendo com que a gente, em algum momento da vida do paciente, precise começar a aplicar insulina. Então o diabético tipo 2, ele começa tomando comprimidos via oral, como a metformina ou glifage, como a glibenclamida. Então ele tem uma gama de medicamentos antidiabéticos orais, né, a pioglitazona, enfim, tem um monte de antidiabético que ele pode utilizar, e esses antidiabéticos vão sendo usados justamente para tentar controlar o açúcar, mas em algum momento a gente vai aplicar nele. E o LADA e o MOD, que são esses dois tipos de diabetes que eu nunca ouvi falar na vida. O LADA, ele vem de uma sigla em inglês que significa diabetes autoimune latente do adulto. Ela é autoimune, assim como as outras, ou seja, você está produzindo anticorpos contra você mesmo. Ela é do adulto, então é o adulto que vai desenvolver, só que ela é uma diabetes latente, ou seja, você está criando autoanticorpos igual a criança. Lembra da criança lá no diabetes tipo 1 que ela desenvolve? Pois é igual a criança, só que ela só vai desenvolver na fase de adulto. Tanto é que a gente costuma dizer que o LADA é tipo o diabetes tipo 1, só que do adulto. Ele não consegue mais produzir insulina, porque o autoanticorpo está atacando o pâncreas dele, só que isso acontece na fase de adulto. Normalmente o seu médico pode pedir para você a dosagem sanguínea, né, um exame de um anticorpo chamado anti-GAD, para ele ver se esse anticorpo ele está presente no seu sangue, e se ele estiver presente, significa justamente que o seu pâncreas está sendo atacado por esses anticorpos. Esse paciente também precisa de insulina. Inclusive, eu comentei para vocês uma vez sobre um primo meu que faleceu de complicações de diabetes sem ele saber que tinha diabetes. Esse meu primo, ele já era adulto, inclusive hoje em dia era para ele ser mais velho do que eu, então eu acho que ele já teria ali uns 38 anos, e ele faleceu infelizmente ali na época que eu estudava medicina, né, quando eu ainda era um aluno, tava lá pelo 5º ano, então isso foi ali pelo ano de 2016, acredito eu, e ele faleceu por complicações. Ninguém sabia que ele tinha diabetes, né, e eu lembro que na época eu também fiquei muito confuso, porque você como estudante tá aprendendo, não entende muito bem todas as doenças na sua cabeça. E depois, já de ver alguns pacientes, eu comecei a entender. O meu primo, ele faleceu de complicações da LADA. Ele tinha a diabetes LADA. Por quê? Essa diabetes, ela pode causar uma complicação igual ao diabetes tipo 1, que é a cetoacidose diabética, que foi disso que o meu primo faleceu. O que me confundiu na época foi que normalmente a cetoacidose acontece no paciente que é criança, ou no paciente que é adolescente, que está desenvolvendo diabetes tipo 1, ou no idoso, né? Mas ele já sabia que tinha, né? Ele sabia que tinha diabetes tipo 1 há muitos anos, desde a infância. Meu primo não, né? Ele já era adulto, do nada desenvolveu e faleceu disso. Eu achei muito confuso, né? Como é que ele não sabia que tinha diabetes por vários anos? Na verdade, ele tinha uma doença latente que estava dormindo no corpo dele, e aí do nada ela se manifestou muito forte e ele acabou falecendo dessa complicação. Então lembrem, o LADA, ele pode causar alterações como a cetoacidose, que é muito perigosa. E a MOD é uma diabetes que a gente costuma dizer do jovem maduro, né? Ela vem de uma sigla em inglês também que significa ali modificações ali de um organismo do jovem maduro, tá? Vai estar a sigla certinha pra vocês ali, mas o que eu quero que vocês saibam ela parece muito a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Por quê? Porque ela também é no adulto, no jovem adulto ali, e ela tem uma diferença. Quando o MOD aparece numa pessoa muito jovem, né, ou seja, um adolescente, pensam que é diabetes tipo 1. Quando aparece numa pessoa um pouco mais velha, ali nos 30 anos, pensam que é diabetes tipo 2. Então ela se confunde com as duas doenças, porque lembra que o diabetes tipo 2 é numa pessoa mais gordinha? Pois é, o MOD pode acontecer isso. E tanto é que no MOD, nos primeiros anos, nos primeiros 5 anos de tratamento, o paciente não precisa receber insulina. Então a gente
não passa insulina para ele nos primeiros 5 anos, diferente do que acontece no LADA, que a gente já começa a passar logo no começo, diferente do diabetes tipo 1, né, que a gente já também precisa passar logo no começo. E o MOD tem outra coisa que a gente tem que levar em consideração. O MOD é uma doença genética e ela precisa de 3 gerações afetadas para a gente chamar de MOD. Ou seja, se você desenvolve diabetes, depois a gente olha na sua família, sua mãe, por exemplo, tem diabetes e a mãe dela tem diabetes, ou seja, a sua avó tem diabetes, então já são 3 gerações. É você afetado e mais 2 gerações acima de você. Então, e aí a gente poderia encaixar como uma MOD, né? Uma diabetes MOD, porque tem 3 gerações afetadas com diabetes. Tá, mas e a insulina? O paciente diabético tipo 2 não recebe insulina no começo e como que eu sei quando ele vai precisar receber insulina, né? Quando que eu sei que eu, que sou diabético, vou começar a precisar receber insulina? Vamos lá, para vocês entenderem. Quando a gente começa um tratamento de um paciente diabético tipo 2, por exemplo, que é aquele que pode tomar comprimido, né? Como metformina, ou glifagem, enfim, vários tipos de remédios diferentes, a gente faz isso tentando alcançar uma meta terapêutica. Por exemplo, a gente deseja que a glicemia em jejum de um paciente diabético controlado seja menor que 130 mg por decilitro. Se a gente percebe que a sua glicemia em jejum tá acima dessa meta, então tá ali na casa dos 140, 150, a gente vai tentar associar um outro antidiabético oral. Então a gente vai dar uma metformina associado com outro remédio, por exemplo. Então aí nesse caso seriam 2 medicamentos para o seu quadro. Se a gente não alcança a meta, a gente tenta adicionar um terceiro medicamento, até a gente ir alcançando essa meta terapêutica. Por que a gente se preocupa tanto com esse valorzinho? É que valores que estão muito altos significa que o paciente está com diabetes descontrolado e os órgãos dele começam a ser afetados, que são as complicações da diabetes. Nós já falamos bastante sobre complicação de diabetes aqui, nós temos muitas complicações perigosas, desde alteração cerebral, complicação na sensibilidade periférica, o pé diabético, que muito paciente tem medo, né? Afinal de contas, pode amputar dedos do pé, pode ir perdendo o pé, inclusive. Então a gente quer evitar isso tudo. Outro exame que a gente costuma olhar também é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, a gente prefere que ela esteja abaixo de 7 durante o tratamento. O ideal é menor que 5,7, que é o valor de um paciente não diabético. Mas nos diabéticos a gente se preocupa em manter ela abaixo de 7. Mas digamos que um dia você foi no médico, você passou mal, foi parar na urgência de um hospital, por exemplo, e aí fizeram um exame, descobriram que você estava com uma glicemia de 300 ou acima desse valor, e sua hemoglobina glicada estava acima de 9. Pronto, esses valores já dizem que por mais que você seja um paciente diabético tipo 2, a gente vai precisar retirar os seus medicamentos de uso oral e começar a aplicar insulina de forma injetável. Por quê? Esses valores são muito perigosos e você está entrando em complicações severas do diabetes. E a gente precisa cuidar desses valores com muita cautela. E o único medicamento que pode fazer isso, e é mega indicado nessas condições, é a insulina. Para vocês entenderem, nós temos 2 tipos de insulinas principais. As insulinas que a gente chama de basais, que são aquelas que normalmente são aplicadas durante o momento de dormir, né? Então, antes de dormir, você vai aplicar ela, e quando você acorda, você aplica ela também. Alguns casos, os pacientes também aplicam ali no meio-dia essa insulina, só para manter níveis basais normais de insulina. A insulina basal mais utilizada é a NPH. Muitos pacientes conhecem essa insulina. E existe outro tipo de insulina que são as prandiais, que são aquelas que você aplica logo antes de uma refeição importante, como o café da manhã, o almoço ou a janta. A insulina prandial mais utilizada é a regular. Você vai conversar com seu médico quando você tiver com esses valores muito alterados, ou então quando ele te indicar a insulina, e ele vai decidir qual é o melhor esquema para você. Se você vai começar aplicando só a insulina durante a noite, que normalmente é uma das coisas que a gente começa a fazer, ou se você está num caso um pouco mais complicado, a gente já opta em fazer aquela insulina NPH noturna, né, que é uma basal, e algumas prandiais ali durante as refeições. Então a gente acaba optando já por um esquema um pouco mais completo. E para os pacientes que estão muito complicados, a gente opta por fazer 3 aplicações de insulina NPH, que é aquela basal, então quando ele acorda, ao meio-dia, e a outra seria ali antes de dormir, e 3 aplicações de insulina regular, que são as prandiais, né? Aquela aplicação antes do café da manhã, antes do almoço e antes da janta. Pra gente concluir esse vídeo, não sei se deu pra perceber, eu tô meio ruim da garganta, meu editor teve que fazer uns cortes ali imensos, porque eu tô tossindo bastante, pessoal. Eu fiquei doente, por isso que o canal ficou sem vídeos ali, mas antes de eu concluir, não era nem isso que eu ia falar, não se esqueça, você que começou logo de cara o tratamento
com insulina? Pode ser, porque ou sua condição estava muito ruim naqueles valores que nós falamos no exame, de hemoglobina glicada acima de 9, ou de glicemia acima de 300, ou então porque você tem o diabetes tipo 1, o LADA, ou então o MOD. E como nós falamos, o MOD logo no início não precisa de insulina, a gente só vai precisar lá pelo 5º ano de tratamento aproximadamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, me deixem saber nos comentários, me deixem informado ali de onde vocês são, o que vocês acharam do vídeo e compartilhem esse vídeo, isso vai ajudar bastante outras pessoas a saberem um pouco mais sobre a insulina e a diabetes. Bom, vou concluir o vídeo aqui porque eu tô tossindo muito, pessoal, não aguento mais conversar com vocês, infelizmente, mas eu vou deixar recomendado para vocês 2 vídeos aqui do lado. Um vídeo é aquele que eu comentei sobre os valores de pré-diabetes, diabetes, normal. Então dá uma olhadinha que é muito importante caso você não saiba se você é diabético, pré-diabético, o que você é. E outro vídeo que eu falei sobre maneiras naturais de tentar reduzir um pouquinho o açúcar no sangue. Dá uma conferida ali também. Tem frutas maravilhosas também para pacientes diabéticos. Vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau.